Hello! What time is it? Que é isso? O que vocês acham que é isso? Vamos descobrir? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Mas eu quero que você tente descobrir do que nós vamos falar hoje, ok? Let's go! What are these? O que são essas figuras aqui? O que vocês acham que é? Claro que todo mundo sabe o que é, né? Só que em inglês, como é que esses reloginhos são chamados? Vamos ver? These are clocks or watches, certo? Como eu tenho vários, são clocks ou watches, ok? Se for somente one, nós vamos ter clock ou watch, ok? Então, quem é que já descobriu sobre o que nós vamos falar hoje? Eu quero só ver se você acertou. Estou ouvindo aí você falar, mas eu quero ver se você acertou, tá certo? Vamos lá. Isso mesmo, nós vamos aprender sobre as horas em inglês, exatamente. Congratulations for you. Vamos ver agora como é que nós vamos falar dessas horas em inglês. Para nós podermos saber falar as horas em inglês, a gente precisa saber primeiro de duas coisas, certo? Nós precisamos saber das horas em português e precisamos conhecer os números em inglês de 1 a 60. Nós já aprendemos lá no 4º ano sobre isso, mas eu trouxe aqui uma review para você relembrar, tá certo? Let's see. Eu tenho aqui o nosso clock e para a gente poder conhecer as horas, mesmo em português, a gente precisa entender uma coisa, certo? Esses números de dentro, eles vão indicar as horas. Por exemplo, se eu tenho aqui o number 1, é porque é 1 hora. Se eu tenho aqui o number 5, é porque são 5 horas. A gente não fala assim? Mas e os minutos? Como esses minutos são contados, certo? Então, os minutos eles são contados de 5 em 5. Eu trouxe aqui para vocês verem, tá certo? Olha só. No 1, eu vou ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ok? Então, eu vou ter esses minutos aí contados de 5 em 5. 5, 10, 15, 20 e assim por diante, tá certo? Olha só, eu trouxe aqui uma review dos numbers do 1 até o 60, que é para a gente poder relembrar e saber como dizer as horas em inglês, tá certo? Nós temos esses aqui, que são os que nós já conhecemos, aprendemos e sabemos de cor, desde que nós somos, short, certo? Então, nós temos do 1 até o 12, tá certo? Depois você dá uma olhadinha, volta lá no slide para ver direitinho um por um, tá bom? Esses aqui é easy, so easy. Mas eu tenho a partir do 13 até o 19, onde todos eles terminam com a palavrinha teen, que a teacher até ensina que são os nossos adolescentes, os teens. Quem lembra? Isso mesmo. A partir do 20, que são as dezenas fechadas, o 20, o 30, o 40, o 50 e o 60, que é até onde nós vamos revisar, eles terminam com T, certo? Então vamos ver, eu trouxe aqui para vocês. 20, 30, 40, 50, 60, ok? Então, para que você aprenda as horas em inglês, você precisa conhecer esses numbers em inglês, tá bom? Let's go.
Eu tenho aqui mais uma vez o nosso clock. Existem dois tipos de clocks. Eu não sei se você lembra que a gente falou lá no quarto ano, mas eu vou relembrar. Existem two kinds of clocks. Existe o digital clock e o analog clock. Isso mesmo, que é o relógio digital, que é aquele que só aparecem números, ele é dado a hora em números de forma digital. E existe o relógio analógico, que em inglês é o analog clock, certo? Esse aqui é o nosso analog, ok? E eu trouxe ele aqui para vocês, mas está faltando uma coisinha. Está faltando os points. What's points? Isso, os ponteiros. E eu quero saber de você quantos ponteiros nós temos no nosso clock. 1, 2, 3, 4. Quantos ponteiros a gente tem no relógio? Isso mesmo. Estou ouvindo aí você falar que são 2, né? Vamos ver se você acertou? Let's go! Olha só, eu tenho esse point aqui que é small e eu tenho esse point aqui que é big, ok? Aí, esse menorzinho indica o quê? As horas. E o maior indica os minutos. Very good. Mas aí você está esquecendo de outro que aparece também no nosso clock, que é aquele que fica tic-tac, 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 se mexendo o tempo todo, girando, girando, que é o ponteiro dos segundos. Mas por enquanto nós vamos focar no ponteiro das horas e no ponteiro dos minutos, ok? Então esse aqui menorzinho marca quantas horas são. Se são 3, se são 2, se são 7 horas, tá bom? E o grande marca os minutos. Dependendo de para onde ele esteja apontando, você vai dizer a quantidade de minutos correspondente. Por exemplo, se for apontando aqui para o 2, a gente viu lá atrás que o 2 nos minutos é o 10. Então, vão ser 3, 10. Nós vamos ver como é que nós vamos dizer essas horas direitinho. Ó, what time is it? Nós usamos essa perguntinha para falar em inglês. Que horas são? Então, quando alguém perguntar para você, what time is it? Você já vai saber que a pessoa está te perguntando que horas são. Como é que eu vou responder? Então, sempre que a gente for responder as horas em inglês, começamos com a expressão it's. Então, sempre que eu for responder what time is it, eu vou começar falando it's, certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Então, it's 3 o'clock, que é a hora que o nosso clock está marcando ali. It's 5:10, aqui era um N, tá? É que o corretor lá do computador corrigiu. It's 1:30. Então, tá vendo que sempre que eu vou responder, eu começo com a palavra it's? Isso. Então, vamos lá. Existem dois tipos de horários. Existem as horas exatas, que são aquelas fechadas, certo? 5 o'clock, it's 1 o'clock, it's midday. Nós vamos ver já já o que é midday. E existem as horas inexatas, que são aquelas que vêm com os minutos. Isso mesmo. Nós vamos aprender primeiro as horas exatas. Para falar, nós utilizamos a palavra o'clock no final. Então, se são 6 horas, eu vou começar dizendo it's, vou falar o 6 e o'clock. Se for 1, it's 1 o'clock. Se for 7, it's 7 o'clock. E assim por diante. Eu trouxe esses 3 exemplos, tá certo? E se as horas forem inexatas, nós vamos falar de outra forma. Vamos utilizar o it's da mesma forma para começar a falar. Falamos o número correspondente à hora e o número correspondente aos
minutos. Eu tenho aqui it's 6:15, it's 2:23, it's 3:48. Tá vendo? Eu falo it's, o número das horas e o número dos minutos, tá bom? No inglês, aqui no Brasil, a gente costuma, a partir de 1h da tarde, a gente não fala mais 1h. Geralmente se diz que são 13 horas, 2 horas, 14 horas, 3 horas da tarde, 15 horas e assim por diante. Aqui no inglês, eles não costumam falar assim. Quando é 1h da tarde, é 1h da tarde mesmo. Só que para diferenciar esse horário, se é pela manhã, se é à tarde, se é de madrugada, eles vão utilizar o AM e o PM. Quando é que eu uso AM? Quando as horas são antes do meio-dia, tá bom? Então, de meia-noite até meio-dia, eu uso AM. Por exemplo, se são 10 horas aqui, se eu quero dizer que são da manhã, it's 10 AM, it's 10 o'clock AM, certo? Mas o PM nós vamos utilizar quando as horas são depois do meio-dia, até a meia-noite. Então, em todo o período da tarde, da noite, até meia-noite, nós vamos colocar o PM. Aqui seria PM, tá, gente? Teacher errou aqui e se confundiu na hora de colocar. Mas aí você lembre que aqui não é AM, sim PM. Porque são 10 horas da noite. Entendido? Então, meio-dia e meia-noite, como é que nós falamos? Nós falamos meio-dia, midday. Mid quer dizer meio e day, dia. E como é que nós falamos o meia-noite? Dizemos midnight, ok? Midday, midnight. Teacher, e como é que eu respondo what time is it? Com midday e midnight? Eu vou responder com o'clock? Não. Quando alguém perguntar para você what time is it? E você for responder meio-dia ou meia-noite, você vai usar it's midday ou it's midnight, ok? Muito bem, let's practice. Vamos praticar um pouquinho? Eu trouxe aqui umas atividadezinhas, algumas questões para a gente responder oralmente. Eu vou perguntar aqui, você responder da sua casa, mas eu quero sua participação, ok? Então, what time is it? Eu quero que você me responda que horas são. Vou mostrar os clocks e você vai me dizendo que horas são, tá bom? Nesse primeiro clock aqui, what time is it? It's 5:10 or it's 10:10? 1 or 2? Let's see. Great! Number 2, it's 10:10. São 10 e 10. Muito bem. E nesse? Esse agora é um relógio analógico, aquele outro era o digital. Como é nesse aqui? What time is it? It's 5:10 or it's 10:10? Da mesma forma, it's 10:10. Por quê? Ponteiro pequeno, horas. Ponteiro grande, minutos. Não são 10 e 2, são 10 e 10. Certo? Por quê? Porque o ponteiro grande eu vou falar com os minutos de 5 em 5, tá bom? Next. What time is it? Nesse aqui, ó, nós temos uma hora exata. Então, it's 7 o'clock or it's 1 o'clock. What time is it? Vamos ver? It's 7 o'clock. Very good. Next. What time is it? E nesse aqui? Ficou difícil? Será que ficou? Vamos contar de 5 em 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Eu já sei que as horas são 9. Mas e como é que fala 40 em inglês?
40 ou 20? Isso, it's 9:40, que é 40 em inglês. Very good. E esse aqui, it's 9:50 ou it's 9:30? Vamos ver, 30 é 30 e 50 é 50. Então, são 9:30 ou 9:50? São 9:30. Number 2, it's 9:30. Ok? Muito bem. It's all for today. Isso é tudo por hoje, certo? Vai vendo o vídeo. Vou deixar uma atividadezinha na plataforma para a gente fazer, certo? Lá no livro de vocês não é difícil, mas caso você tenha dúvidas, volta, vê como é que escreve os numbers em inglês, vê como é que fala as horas, quando são exatas, quando são inexatas e goodbye!